dissociação, ele causa a hidrólise da água. A água ela tem, então, como muitos que vão assistir aqui, médicos, terapeutas, químicos vão assistir essa live, eu tenho certeza, e conhecem a tabela periódica, até quem já estudou sabe o que é a tabela periódica e sabe que a água é formada de H2O. Então, o que que ela precisa quando ela tem o silosimol? A causa dissociação. Então, ela tem os íons de hidroxila, que é o HO-, e tem o íons de hidrogênio. E o que você diz sobre essa gravura, Rômulo? Então, eu vejo hoje um movimento sobre água hidrogenada, né, com H+. Mas a gente pode explicar isso aí, como esse projeto faz isso, né, e é saúde para as pessoas. Então, para você fazer a dissociação da molécula da água, né, existe uma força para acontecer isso. Não adianta você pegar um ímã da caixa de som e jogar lá achando que vai acontecer isso. Mesmo que você tenha um ímã potente, ele talvez não faça o movimento, o fluxo contínuo magnético, né? Então, esse dispositivo, né, que daqui a pouco você deve mostrar ele aí, ele vai fazer realmente esse fluxo contínuo. E quando há essa dissociação da água, já teve pessoas que falaram, não, mas então vai virar outra coisa. Não, se não entra outro elemento, continua a água, né? Então esse OH-, ele é volátil, então ele fica procurando, uma vez que há essa dissociação, ele fica procurando quem reagir. E aí ele vai e reage, né? Justamente com os minerais. Por isso, quanto mais minerais eu tenho na água, melhor. Só que a água nossa hoje, presta atenção, pessoal, ela vem até a nossa casa através de canos. Então ela vai perdendo os minerais. E a água, para ficar leve, eficiente, ela precisa de movimento e contato com o leito do rio. Então eu tenho um segundo dispositivo, esse sim está aí na foto, vai liberando minerais. Então eu volto a ter uma água leve, sem aqueles clusters, né? Porque as moléculas se agitam. E além disso, o OH- ele vai encontrando com minerais. E esses minerais que vão aparecendo, né, através desse dispositivo aí, que está aí, pedras de dolomitas, né, vai formando os íons de hidroxila. Então é interessante que é uma água alcalinizante, não água alcalina. Água alcalinizante, porque forma o hidróxido de cálcio, né? Hidróxidos alcalinos de cálcio e hidróxido alcalino de magnésio. Segundo o Dr. Arnoldo Veloso, que é o cara que mais já estudou magnésio no mundo, não é? Não é aqui em Bauru, no interior de São Paulo, não, no mundo. No Ele mundo. disse, ele disse que quando o magnésio está na água, o organismo absorve 3 vezes melhor. Então, a água potencializa a absorção do organismo. Agora, uma água extremamente leve, isso vai melhorar e o magnésio ele tem mais de 300 funções. Ou seja, essa foto que está aí está mostrando que você não vai ter mais acidez. E não é acidez só no estômago, né? Acidez no corpo. Como o doutor Otto Hamburgo disse, né? Que um ambiente sujo, ácido, é propenso a ter tumores. Então aí nós estamos vendo como manter os tecidos levemente alcalinos, né? O sangue, os tecidos, e o magnésio e o cálcio também vão se interagir. Onde tem excesso de cálcio, o magnésio manda embora. Então nunca a pessoa vai ter pedra nos rins. E se tem falta de cálcio, o magnésio segura, né? O cálcio naquele organismo. Então tá aí o fim da osteoporose. Olha que beleza. O que que acontece então? Depois dessa sobra desses íons, aí você vai ter uma água normal, a gente vai voltar até a água, só que agora uma água mais leve. Não é isso, Rômulo? Essa É. água mais leve vai ajudar. Por isso que alguns, quando começam a usar o nosso projeto, nossa tecnologia, conseguem mais vezes no banheiro. Ela antes tinha retenção. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a usar essa tecnologia, eu desinchei de uma forma que eu fiquei 7 quilos a menos. E aí depois falei, gente, como é que eu estou emagrecendo tanto? Ele começa a limpar, alcalinizar o corpo, desintoxicar de uma forma que vai liberando todas essas toxinas, limpando o nosso corpo. Isso é incrível, né, Romulo? Então, E é o essa que questão. acontece, né? Essa questão do H+, que você voltar aí no slide anterior, o grande problema do organismo é a acidez, nós vimos ali que resolve. Mas tem outro grande problema que é o radical livre. O radical livre hoje, ele é responsável por acelerar o processo de envelhecimento, não só facial, mas principalmente interno. Então, uma pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica, mal de Parkinson, mal de Alzheimer,
enfim, doenças degenerativas, ganha velocidade num terreno, ou seja, num corpo rico em radicais livres, né? Então, mesmo que a pessoa tome a melhor medicação, faça fisioterapia, o radical livre vai entrar ali, né, e vai acelerar. E mesmo que a pessoa não tenha problema nenhum, ele pode estar ali no pâncreas e futuramente terá diabetes, na próstata e vai ter problema. Então, olha só, tomando água você vai ter o H+, que é positivo, e vai neutralizar o radical livre, que é negativo. Antes, o radical livre ele era atraído à membrana celular, destrói as células. Aí o organismo tem que fazer outra. Então ele cansa de fazer tantas células, ele envelhece precocemente. Uma vez que você tem o H+ sobrando, o excesso de radicais livres ele é combatido. E aí eu passo a ter um envelhecimento tranquilo, porque envelhecer a gente vai, né? Vai Mas envelhecer, tranquilo, né? sem dores, né? Sem problemas, como a gente vê hoje as pessoas. Então, tomando água, qual que é a raiz dos problemas? Acidez e excesso de radicais livres. Esse projeto que você está apresentando, por isso ele é essencial para recuperar a saúde. Combate a acidez e elimina o excesso de radicais livres. Pronto. O organismo está ali limpo, esperando algum estímulo. Aí vem a alimentação, boa atividade e talvez algum medicamento, né? Ou alguma vitamina que a pessoa precisa. Então, por isso que é o Aí básico. por isso que a gente mostra tantos depoimentos de pessoas que tinha enxaqueca, tinha diabetes, tinha isso, tinha aquilo, por conta disso, né, Rômulo? O corpo agora ele está respirando, está contente. E por que que eu adquiri esse projeto? Por conta da minha mãe. 7 anos acamada, ela está envelhecendo, como o Rômulo falou, porém ela está envelhecendo com qualidade. Essa é a diferença. Então, ela, mesmo com Alzheimer, mesmo que ela teve o AVC, ela não tem ferida no corpo. Ela não sofre mais com infecção urinária. Ela está acamada, mas está com. Ela ri, ela sorri sem dores no corpo. O corpo agradece, né? E E como como não falar isso para outras pessoas, né? Quantos depoimentos eu tenho também, né? Então realmente se torna assim, um queima no peito. A gente precisa passar adiante que a água é extrema. E tá aí a comprovação, o melhor instituto de controle da qualidade no Brasil, pessoal. Você que está aqui conhecendo esse dispositivo, esse projeto, ele não foi ali no Zé da Esquina para pegar um laudo, ele procurou o Instituto Falkenbauer, que é um instituto alemão, tem uma sede no Brasil extremamente respeitado, justamente porque mostra a verdade. Então, se eu tenho uma caneta e eu falo, essa caneta escreve 1 milhão de palavras, eles vão testar para ver se chega a 1 milhão de palavras. E se for, eles dão o laudo. Não é qualquer empresa que procura, não. Então, esse projeto foi lá e mostrou, né? A água e a dureza da água saiu de 9,9 para 1,5. Então, 6 vezes mais eficiente. Natural, você faz o uso várias vezes no dia, que é tomar água, a gente toma mesmo, né? Só que agora ficou 6 vezes mais eficiente. É a melhor suplementação que existe. Olha que massa. É isso mesmo, gente. É sobre isso. Agora, sabe o que que é legal? Quando você está sem tomar uma água de qualidade, nosso corpo, ele tem o nosso campo magnético. Eu acho tão linda essa foto. E quando a gente faz um teste de equilíbrio com a pessoa com essa foto, Rômulo, elas ficam admiradas porque, ai meu Deus, eu estou desalinhada. E aí, quando ela começa a tomar essa água, ela fica alinhada. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho um vídeo de um teste de equilíbrio que eu fiz e o Rômulo pode ir falando sobre o porquê que isso Uhum. acontece. Olha lá, Parou de gente. filmar ou tá filmando? Tá filmando. Então vem cá. Fecha os pés. Isso, 1, 2, 3 e. Fica forte, não seja forte, mulher. Eu tô fora. Então vou te deixar forte, então, ó. Já matou a sede. Vamos lá agora. Já matou a sede, já aqui no fecha os pés. Isso. Agora. Vai. Eita! Agora a mulher tá forte. É interessante esse Pronto. teste, né, Rômulo, sobre como que a pessoa automaticamente uma água limpa no corpo, ela pode mexer com todo o organismo, né? É impressionante. Eu, Rômulo, gosto muito da parte da ciência, né? Do motivo, mas esse teste aí realmente tira qualquer dúvida. E é tão interessante que é bom fazer o teste com quem duvida. Entendeu? Então, Uhum. geralmente, quando a gente faz uma apresentação ou alguém no consultório, né? Sempre tem aquele. Aí você faz o teste. Você olha para a pessoa e fala: e aí, meu querido? Não É. tem como. A água, ela age de uma forma
tão impressionante no nosso organismo, uma água eficiente, que a gente não está habituado a isso. A gente toma água que estufa. A maioria das pessoas tomam água que estufa. E aí você dá uma água extremamente leve nesse grau de eficiência. Então o teste ele realmente é a cereja do bolo ali, né? É. O Rômulo, esse nosso projeto Silocimol, ele é um aparelho que ele nos ajuda nisso. Esse azul, como eu estou mostrando aqui para vocês agora, ele ajuda nesse fato, porque o silocimol, ele tem essa correção magnética que transforma a água comum, essa água que a gente pega de galão, de filtro, e transforma nessa água leve que foi o teste que o Falcon Bauer ele fez. Ele reorganiza as moléculas da água. Ele vai reestruturar, então, essas moléculas e vai ajudar a gente a ter mais hidratação. Já o Top H+, que é esse verde, essa parte, esse aparelho verde aqui, ele tem as pedras dolomita, 33% de magnésio e 67% de cálcio. Então, eles liberam os minerais na água, porque conforme o Rômulo falou, como a água ela vai, é tirada da fonte, ela já perde seus minerais, então ela precisa voltar a ter minerais. Então, gente, entendam aqui agora como que é uma água da fonte e qual é a reação que ela vai fazer no seu corpo. Então, o nosso aparelho, ele vai fazer isso, ó. É como se você estivesse bebendo a água da fonte. É esse o objetivo. Você vai beber a água da fonte. Vamos ver até mais uma vez, só para você entender a importância que é você, toda vez que você estiver tomando a água com o nosso, que foi magnetizado pelo nosso aparelho, você vai sentir como se ela estivesse saindo daquela cachoeira ali para você. Esse é o objetivo, né, Rô? E é É, isso, gente. esse é o objetivo, mas existiram, durante esse tempo que eu estou, né, 19 anos já falando sobre a importância da água, o que apareceu de produtos dizendo que faz isso é uma enormidade. Se você jogar na internet mesmo aí no Google, magnetizador de água, vai aparecer os mais falando de potência, falando disso, falando daquilo, e falam mesmo, mas não tem um teste de laboratório do nível do Falcon Bauer. Então, você está mostrando aí o fundador, esse senhor, eu conheci, acompanhei a história dele, as pessoas até achavam que ele não estava muito certo, falando que a água poderia, por exemplo, controlar a pressão alta e diabetes. Estou falando algo comum, né? Mas que você pode imaginar qualquer patologia, ela tem um resultado significativo fazendo uso desse projeto, né? Então, em 2004, quando nasceu esse projeto aí, ele já nasceu com essa missão. E ele fez, assim, algo que eu vou te contar. Só quem acompanhou viu a garra, a dedicação, o foco que o Carlos Henrique manteve para estruturar tudo isso, porque era uma perseguição, uma ridicularização, ou tentando ridicularizá-lo, um empresário lá na cidade de Uberlândia que sempre foi referência. Ele não era qualquer empresário, ele era referência no estado de Minas Gerais. De repente ele vem falando que a Com essa água ideia. que a água iria resolver. E resolveu mesmo, ele provou, né? Então, é algo visionário mesmo, focado, e ele faz a diferença. Quem indica, quem usa do jeito certo, é impressionante a qualidade de vida que a pessoa tem. Sabe o que foi legal? Gente, para mim foi um privilégio, porque assim, eu entrei na Timol há 3 anos e meio atrás, então eu conhecia quase todos esses que fazem palestras, que trabalham na Timol online, né, Rômulo? A gente, quando eu vi Rômulo pessoalmente, mas eu abracei tanto ele, falei, gente, você é real! Foi muito Você é legal, real! viu? Você tem uma energia muito boa. Ai, obrigada. E você também. Aí eu falei, gente, olha como ele é real. Ele é grande, ele é alto, ele não fica bucetado só lá, não. Só que o bom é que o seu Carlos Henrique, ele fez uma apresentação como químico, mostrando passo a passo para nós da dissociação da água. Por que que ele chegou a essa conclusão? Isso que foi legal, né, Rômulo? Ele mostrou para nós, eu gravei isso, eu tenho gravado tanto em vídeo como no meu coração e na minha mente, e isso me deu mais força para levar aonde eu for. O poder que ele tem. Esse homem é incrível. Então, ele mostrou para nós por que que ele chegou a essa conclusão e foi colocando lá, passo a passo, dessa conclusão. Foi muito Mas, legal. mas, Débora, não foi nem arranhou superfície. É só quem acompanhou, sabe, Eu a garra acredito, que você, ele né? demonstrou. Não, não, é.
você ter uma noção, vou contar aqui rapidinho. Tem um senhor Vontade. chama Dr. Geraldo Balieiro, um cara referência no meio acadêmico, um pesquisador. Ele tem até o vídeo falando. Mas quando o Carlos foi lá a primeira vez, ele falou assim: não acredito, não vou pesquisar e não quero. O Carlos voltou, reuniu mais evidências mundiais, porque era novidade aqui no Brasil, mas tem hospitais aí em país desenvolvido que a primeira coisa é limpar a pessoa com água eficiente, né? E ele foi lá, insistiu, e eu lembro que foi mais ou menos assim o diálogo. Abre aspas, Dr. Geraldo Balieiro falou: olha, eu vou pesquisar, mas você pode ter certeza, se der errado, eu vou publicar também que esse produto seu não funciona. E o Carlos, com o corajoso que ele é, e certeza do que ele tinha na mão, né? Ele falou: beleza, trato feito. E o Dr. Geraldo Balieiro ficou impressionado. Nós Tive a temos oportunidade de vídeos dele, conversar. né, falando agora sobre isso, Não, né, mas no Romulo? vídeo não fala o que ele fala em off pra gente, né? Falou: Rômulo, é impressionante o Eita. que esse projeto faz, cara. E foram fazendo teste, e tem esses vídeos gravados, ele apresentando o estudo dele, né? Inclusive, deu um upgrade na carreira acadêmica do Dr. Geraldo Balieiro. Inclusive, ó, pra vocês terem uma noção, teve na 17ª conferência em San Diego, lá nos Estados Unidos, ele apresentou o projeto de como a água aumenta a densidade mineral óssea, quer dizer, o fim da Eu osteoporose. vou até mostrar aqui para vocês esse daqui, gente, ó. Esse Mas foi folder sobre aí. isso, né? Aí, a comunidade científica ficou assim, né? Eu sou mineiro, mas lógico que eles não são, mas foi mais ou menos assim: uai, só, mas água faz isso tudo? E ficaram um ano pesquisando. O resultado foi tão notório, tão impactante, que no ano seguinte, quem fechou esse congresso como a última palestra, geralmente é a mais esperada, foi o Dr. Geraldo Balieiro com esse projeto aí. Então, realmente, o mundo sabe que existe um dispositivo que realmente faz essa reorganização toda na água e pode ser o melhor tratamento para uma pessoa, um coadjuvante, né? Não substitui médico, não substitui os terapeutas, mas é a melhor ajuda que uma pessoa pode ter na busca da saúde. E então o Dr. Geraldo Balieiro teve esse privilégio de ir em Nova York, sendo convidado para encerrar o evento no ano seguinte, Que graças top, à, né? à perseverança do Carlos lá atrás. Aí, tá vendo? Então ele estava bem da mente, né, Rômulo? Tava. Agora é interessante sobre isso, ó. O nosso aparelho, ele foi passado por todos esses laboratórios, como o Rômulo falou, e teve termo de reconhecimento, não é isso? E olha o objetivo dele. Quantas coisas que ele vai fazer no organismo de uma pessoa? Aí o que ele vai? Vai limpar o organismo, vai ajudar na absorção dos nutrientes. Ele vai fazer a remoção de resíduos, ele vai recuperar a oxigenação sanguínea, ele vai aumentar a imunidade, ele vai reduzir os radicais livres. Gente, quem quiser, printa essa tela. Pode printar, porque não vai dar tempo de ler tudo. Printa essa tela e guarde leve. E estude sobre o que esse aparelho ele é capaz de fazer. E olha a duração, a durabilidade dele. 30 anos este Silocimol, ele tem a durabilidade. Isso é o que a gente pode dizer, mas ele dura muito mais, né? E o Top H+, 3 anos de durabilidade. Olha aí, ó, o Rômulo mostrando. Esse aqui, pessoal, ele tem essa questão de 30 anos, mas se ele ficar certinho lá, ele tem uma vida útil de 100 anos. E olha, depois de 100 anos, só perde 5% da força. Ou seja, ainda continua eficiente, né? E esse outro você troca de 3 em 3 anos. Vai ficar a pedrinha lá, mas você tem que orientar seu cliente. Eu falo muito isso. Falo: ó, você está entendendo que as pedras vão continuar, mas daqui 3 anos você tem que pôr outro? Sim. Então, daqui 3 anos, porque a pedra vai continuar. Então, eu repito, porque a pessoa tem a tendência de achar: não, tem pedrinhas lá, então tá funcionando. Não, é a camada superficial que ela vai perdendo. Então, a cada 3 anos, troca esse, para você sempre ter minerais sendo colocados ali na sua água. Aí até algumas pessoas, elas queriam saber também sobre a... Eu vou voltar isso aqui Eu daqui vou. a pouco para vocês verem. Sobre o que esse aparelho é capaz de fazer. Me perguntaram aqui, Rômulo, sobre, olha que interessante a pergunta que fizeram, essa foto sobre uma pessoa que tinha úlcera varicosa e psoríase. O que ele foi capaz de fazer? Por ele limpar o organismo da pessoa, ele vai fazer isso. Agora, você já tratou alguém que tinha problemas de trombose ou outros problemas assim ligados ao sangue que ajudou também? Que você tem alguma experiência, Rômulo?
Tenho várias experiências. Tenho uma que me marcou muito, porque eu estava começando lá em Cascavel, no Paraná, né, esse projeto lá, e é impressionante como a gente tem pessoas que gostam de ajudar pessoas, né, que se aproximam de nós com esse estilo, né, de querer ajudar. E aí esse distribuidor, que tem um carinho muito grande por ele, né, ele lá em Cascavel viu uma reportagem de uma senhora que estava com feridas no corpo. E é interessante que ninguém vê uma ferida surgindo e fica ali olhando. Ela foi em vários médicos. E aí começou, né, má circulação, falta de oxigenação, trombose. E eu tinha essas fotos aqui, e feridas na perna toda. E ele foi, saiu da casa dele, entrou em contato, conseguiu achar, foi lá e documentou. E dentro de 60 dias a pessoa já estava andando normal e as feridas que tanto mal faziam, que ela ia ter que amputar, já não conseguia sair da cama, resolver. E o que que essa senhora fez? Tomou uma água de qualidade. Então, assim, é extremamente importante o que uma água eficiente faz no organismo, ficar limpo. E lugar limpo não vai ter proliferação de fungos, bactérias, feridas, doenças e por aí vai, né? Tenho Olha vários, aí, vários, vários, vários. Psoríase, muitos. Tem um senhor tem aqui, eu tenho uma muitas, né? foto. Você documenta tudo, né, Rômulo, que você analisa. Olha, eu já fui mais fiel a essa questão de documentar. Tenho muito material aqui, tá? Mas devido à correria nem sempre dá, né? Mas tem muito material, inclusive os mais gritantes assim eu tenho aqui. Acho legal de vez em quando mostrar esse material porque é impressionante o que esse projeto faz. Agora, ele não funciona só no ser humano, funciona nos nossos pets também. É incrível essa experiência desse cão que ele estava com esse problema nos olhos e foi lavado com essa água e foi dado para ele beber e ele melhorou. Só que a nossa agricultura também agradece. Sabe por quê, gente? Porque a nossa terra é pobre em magnésio. E eu fiz uma pesquisa, eles têm que usar magnésio para poder fazer com que tudo venha bem. Então, o que que aconteceu? Quando essas fazendas, essa parte da agricultura, ela foi cuidada com água magnetizada e mineralizada, olha a diferença aí dessa cebolinha. Abaixo, essa de baixo, ela já foi cuidada com água magnetizada e mineralizada. Então, o café, morango, todas essas frutas, tudo isso, a nossa agricultura, ela agradece também por isso. Gente, a gente não usa essa palavra curar. Sabe por quê? Porque no dia que você parar de usar esse projeto de saúde, o problema que você tinha vai voltar. Então, o que que você precisa fazer? Continuar usando uma água de qualidade. Esse é o objetivo. Viu, gente? Esse é o objetivo. Agora, sabe o que é legal? Você, terapeuta, você sempre cuida do seu paciente e você pode incentivá-lo a, como o Rômulo falou. Muita gente chega no ambiente para almoçar, já almoça rápido, come rápido, sai rápido, né? Assim, Rômulo. Então, o que que a pessoa precisa fazer? Cuide da sua respiração. Tire tempo para meditar, tire tempo para respirar, tire tempo para comer, fazer exercício, tire tempo para cuidar de você. Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar de uma doença. Se você não cuidar de você, você não vai ter como cuidar dos outros, principalmente as donas de casa. Ela não vai ser uma dona de casa, ela vai ter que ser cuidada, não é, Romulo? É isso mesmo. E é tão interessante, estou vendo esse slide aí, volta só um pouquinho aí nesse slide, sobre a questão do sono reparador, né? Muitas vezes a pessoa faz uso de medicação e o sono, tudo isso é essencial, mas dormir é muito bom. Dormir profundamente, melhor ainda. E uma água leve, oxigenada, rica em minerais, vai estimular os neurotransmissores, né? Então a pessoa vai ter recuperar esse sono, né? Realmente dormir um sono reparador ajuda demais o corpo. É verdade. Então, gente, quem cuida da saúde, você que é médico, enfermeiro, terapeuta, psicólogo, vocês sabem que quando uma pessoa está bem da mente, fica mais fácil cuidar do corpo.